Você sabia que uma mulher corajosa salvou toda uma nação? Hoje, vamos conhecer a história de uma jovem que, contra todas as probabilidades, se tornou rainha e mudou o destino de seu povo. Mas essa não é apenas uma história de um passado distante. É uma história que se conecta com a sua própria vida, com as decisões que você precisa tomar e com a coragem de que você precisa para transformar seu destino. A genealogia de Esther é uma parte essencial dessa contextualização. O livro de Esther não revela explicitamente sua ascendência judaica, mas nos dá pistas sobre suas origens. Esther, também conhecida como Hadassa, era filha de Abiail e foi criada por seu tio Mordecai após a morte de seus pais. Esther 2:7. Mordecai era um judeu que estava entre os exilados levados para a Pérsia. Portanto, Esther era descendente da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. A ascensão de Esther ao trono como rainha da Pérsia foi um evento providencial, orquestrado por Deus, embora seu nome não seja mencionado explicitamente no livro. O livro de Esther é único em toda a Bíblia, pois é o único livro que não menciona o nome de Deus, mas sua ação e presença são evidentes ao longo da história. Esther nasceu em um contexto de exílio e sofrimento. Uma jovem judia, sem pais, criada por seu primo Mordecai em uma terra que não era sua. Seu povo era marginalizado, desprezado e muitas vezes invisível. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Já sentiu que, não importa o quanto tente, o mundo insiste em lhe colocar à margem? Mas, como Esther, você não precisa aceitar isso como sua realidade final. A vida de Esther mudou de forma inesperada quando o rei Assuero a escolheu para um concurso real. Ela poderia ter se sentido inferior ou incapaz, mas decidiu se preparar. E aqui está uma lição valiosa. Quando a oportunidade chega, você está preparada para ela? O que você tem feito para desenvolver seu potencial, para estar pronta quando o momento certo surgir? O rei se encantou por Esther e a coroou rainha. Mas ser rainha não era apenas um privilégio, era uma responsabilidade. Pouco tempo depois, um decreto foi assinado para exterminar todos os judeus do império. E foi nesse momento que Esther teve que tomar uma decisão: permanecer em silêncio e garantir sua própria segurança, ou arriscar sua vida para salvar seu povo. A maioria das pessoas, quando colocadas diante de um grande desafio, sente medo. O medo paralisa, nos impede de agir. Mas você já parou para pensar no que tem paralisado sua vida? Quantas oportunidades você já deixou escapar porque o medo a convenceu de que você não era capaz? Esther teve medo, mas ela tomou uma decisão. Ela jejuou, orou e depois se apresentou diante do rei, mesmo sabendo que poderia morrer. E aqui está outra grande lição. O sucesso é uma escolha consciente. Ele exige coragem, a capacidade de se levantar mesmo quando tudo está contra você. Esther fez um inventário da sua vida. Antes de ir ao rei, Esther avaliou sua jornada, refletiu sobre seu chamado e decidiu agir. E isso nos leva a você. Quando foi a última vez que você parou para fazer um inventário da sua vida? Você está onde gostaria de estar? Seus talentos estão sendo usados ou estão esquecidos? Seus relacionamentos são saudáveis ou tóxicos? Não podemos seguir em frente sem olhar para dentro. A transformação começa quando nos conhecemos, quando entendemos o que precisa ser mudado e temos coragem de agir. Quando Esther se apresentou ao rei, ele poderia tê-la condenado à morte. Mas não foi isso que aconteceu. Ele estendeu seu cetro, ouviu seu pedido e, ao final, os judeus foram salvos, e Amã, o vilã da história, foi punido. Esther transformou o destino de um povo inteiro porque decidiu agir. E agora, a pergunta que fica é: o que você precisa transformar na sua própria vida? Que decisão você precisa tomar hoje para mudar seu futuro? A história de Esther é mais do que uma narrativa bíblica. É um lembrete poderoso de que você tem uma missão, uma voz e um chamado. Não permita que o medo, a dúvida ou as circunstâncias impeçam você de ser tudo aquilo que nasceu para ser. Assim como Esther, sua coragem pode mudar não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. Esther era órfã,
cresceu sem grandes expectativas de vida. Era uma estrangeira, vivendo entre um povo que a desprezava e foi contra todas as probabilidades. Esther não tinha status, influência ou riqueza. No entanto, algo nela chamou a atenção do rei. Sua beleza? Talvez. Mas havia algo muito mais poderoso: sua essência, sua sabedoria, sua presença. Esther nos ensina que não importa de onde você vem, e sim para onde você está indo. A vida no palácio parecia um sonho. Esther agora tinha luxo, influência, conforto. Porém, Esther percebeu que sua posição não era apenas um privilégio, mas uma missão. Agora eu te pergunto: será que você está vivendo apenas no modo de sobrevivência? Ou será que você tem um propósito maior esperando para ser descoberto? Esther tinha medo. Afinal, entrar na presença do rei sem ser chamada significava morte, a menos que ele estendesse seu cetro para perdoá-la. Mas ela decidiu arriscar. Pediu que seu povo jejuasse por 3 dias. Preparou-se mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. E então disse a frase que mudou sua história: Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela escolheu enfrentar o risco. E no momento crucial, quando entrou na presença do rei, algo inesperado aconteceu. O cetro foi estendido. Esther não só foi aceita, mas teve o poder de reverter o decreto. Seu povo foi salvo. Quantas vezes você deixa o medo te paralisar? Quantas oportunidades você já perdeu porque teve medo do que poderia dar errado? Esther nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir apesar dele. Agora é sua vez. Assim como Esther, você pode estar em uma posição onde precisa fazer escolhas difíceis. Talvez seja um trabalho, um relacionamento, um projeto, um sonho engavetado há anos. Identifique sua missão. Você está apenas sobrevivendo ou realmente vivendo seu propósito? Enfrente seus medos. O que você faria se não tivesse medo? O que está te impedindo de dar o próximo passo? Tome decisões ousadas. Grandes transformações exigem grandes atitudes. O que você pode decidir hoje que pode mudar sua vida? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isaías 55:8. Pegue um papel agora e escreva 3 coisas que você faria se tivesse a coragem de Esther. O que te daria mais satisfação? O que te faria sentir orgulho de si mesma? Que decisão você precisa tomar para dar o próximo passo na sua vida? E se tudo o que você viveu até agora fosse apenas um preparo para um momento decisivo? Quantas vezes você já se sentiu pequena diante da vida? Como se sua origem ou circunstâncias definissem seu destino? Esther nos ensina que sua história não determina seu futuro, mas sim suas escolhas. Talvez sua batalha não seja contra um decreto de morte, mas sim contra o medo de arriscar, de falhar, de ser rejeitada. Enfrente seus medos. O que você faria se soubesse que não poderia falhar? Reconheça seu propósito. Você está apenas existindo ou vivendo com um significado maior? Tome atitudes ousadas. Grandes transformações exigem grandes decisões. O que você pode mudar hoje? A resistência à mudança é natural. A maioria das pessoas teme o desconhecido e se apega ao que é familiar, mesmo que isso signifique permanecer em sofrimento. Hamã, o inimigo do povo judeu, representa essa força que tenta nos aprisionar. Ele tramou contra Esther e seu povo, assim como as dificuldades tentam minar nossa confiança. Mas Esther não se deixou intimidar. Ela soube que, para vencer, precisava agir no tempo certo, com estratégia e coragem. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão importante? Quando Esther entrou na presença do rei sem ser chamada, sua vida estava em jogo. Mas ela sabia que era um risco necessário. Muitas vezes, o crescimento vem da dor, da incerteza, do sacrifício. Esther nos ensina que, se queremos um futuro diferente, precisamos estar dispostos a enfrentar nossos medos. Como diz o ditado, sem dor, sem ganho. O destino de Hamã nos mostra um princípio poderoso. Aquilo que é usado contra você pode se tornar a sua maior vitória. Hamã foi enforcado na própria forca que construiu para Mordecai.
Da mesma forma, os desafios que enfrentamos podem nos fortalecer. Quando finalmente se posicionou, Esther conseguiu reverter um decreto de morte e transformar desespero em celebração. Agora, olhe para sua própria vida. O que está impedindo você de avançar? O que precisa ser transformado? Assim como Esther precisou de estratégia, coragem e fé, você também pode dar o primeiro passo. Se você quer melhorar sua saúde, seus relacionamentos ou sua carreira, a decisão está em suas mãos. Vamos fazer um exercício? Feche os olhos e imagine a pessoa que você deseja se tornar. Agora, avalie-se de 1 a 10 em áreas essenciais da sua vida: motivação, autoestima, saúde, ambiente, propósito. O que você pode mudar hoje para se aproximar dessa versão melhorada de si mesmo? A história de Esther não é apenas um relato bíblico, é um chamado à ação. Se você deseja uma mudança verdadeira, precisa tomar as rédeas da sua vida. E lembre-se, mesmo diante do medo, da resistência e da dor, a transformação é possível. Assim como Esther, você nasceu para um propósito. Então, qual será a sua escolha? Imagine que você está diante de uma escolha que pode mudar completamente o seu destino. Você aceita a vida como ela é ou ousa transformar-se para viver aquilo que realmente merece? Agora, pense em Esther, uma jovem órfã, sem posses, sem grandes expectativas para o futuro. Aos olhos do mundo, ela deveria aceitar sua posição e se conformar. Mas algo dentro dela dizia que havia mais. Ela não sabia ainda, mas carregava dentro de si uma força inquebrantável, a mesma força que você tem dentro de você agora. Esther foi levada ao palácio, um ambiente que não era seu, cheia de medos e dúvidas. Quantas vezes nos sentimos assim, deslocadas, inseguras, com medo de não sermos boas o suficiente? Mas, em vez de se apegar ao medo, Esther tomou uma decisão. Ela se prepararia, ela cresceria. Isso nos faz refletir. O que você aceita define o que você recebe. Muitas vezes, fazemos um acordo com a vida para aceitar menos do que merecemos. Aceitamos empregos que não nos realizam, relacionamentos que não nos elevam, uma rotina que nos sufoca. Mas Esther não aceitou o acordo invisível da mediocridade. Ela se fortaleceu, trabalhou em si mesma, esperou o momento certo. E quando chegou a hora, quando seu povo precisava dela, ela não recuou. Ela enfrentou o medo. O medo só tem força quando você o obedece. Quantas vezes deixamos de agir porque nossa mente nos convence de que não somos capazes? Esther também teve medo, mas, em vez de fugir, ela se preparou e avançou. Agora olhe para a sua vida. O que está te segurando? O que você aceitou sem questionar? Que acordo você fez consigo mesmo para viver menos do que sonhou? É hora de quebrar esse acordo. É hora de expandir sua visão, trabalhar em si mesmo e reivindicar a vida que realmente merece. Esther começou como uma jovem sem perspectivas e se tornou uma rainha que salvou uma nação. E você? Como será sua história? A resposta está na sua decisão. Você aceita ou transforma? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe e não perca o próximo episódio que falaremos da Ana. Não esquece de se inscrever neste canal para juntas alcançarmos ainda mais mulheres. Que Deus te abençoe.